Eu tinha falado sobre a proibição da capoeira e do candomblé como apagamento cultural devido ao racismo estrutural. Ela não falou estruturante. Eu comentaria sobre estruturante também. É um Brasil que tem como agenda política, enquanto Estado e sociedade, a perpetuação desse racismo, certo? Então, está na estrutura, nas raízes e também no que está por vir. Mas beleza, quem não quiser usar isso não tem problema. Mantém só racismo estrutural. Falei que esse aqui, essas anotações são só para o desenvolvimento um. Com relação ao contexto de desdobramento, seria esse apagamento. Tá tudo certo, concorda? Tá funcionando pra caralho. E onde é que entraria a invisibilidade? Ela não vai deixar de falar sobre a invisibilidade. Porque a invisibilidade é o apagamento, entendeu? Mas aqui não é uma invisibilidade do debate. Não é mais sobre apenas a informação. Essa invisibilidade é a invisibilidade social. Se é apagamento cultural, é apagamento da memória, da história e da identidade de um povo. Então não era uma redação para falar de invisibilidade do debate, era invisibilidade social para reforçar a ideia de racismo, tá? Então a aluna errou na tese. Isso comprova do porquê um avaliador deu 160 C2 e o outro deu 160 C3. Quem errou foi o desenvolvimento um, tá? Então vamos lá, só para deixar claro. Qualquer coisa eu volto para cá, me pede, tá? Eu concordo com os 160 na C2 e concordo com os 160 na C3. Desenvolvimento um errou na argumentação e aqui concordo com 160, desenvolvimento um também. Se não aparecer outro repertório, vamos lá, também não posso ser idiota aqui, tá? Se aparecer outro repertório bom no D2, aí foi erro de correção, tá? Mas por enquanto, para mim, repertório D1 é 160. Na verdade, é 160 por conta da ideia de invisibilidade ligada à valorização. E aí está pertinente ao tema, a um dos elementos do tema. Tá? Mas correria o risco até de baixar para 120, porque nem está relacionado ao tema, nem relacionado ao debate em si, que é sobre racismo e não sobre informação. Quando você usa invisibilidade do debate, racismo não é um debate, é uma violência, é um preconceito. Então, provavelmente, o desenvolvimento 2 tem um repertório interessante, pelo menos 160 ou 200. Continuando. Desse modo, ao invisibilizar debates, não é debates, esse parágrafo não é sobre debate, acerca da herança africana, a sociedade brasileira invisibiliza, né? Não, visibiliza a desvalorização e o preconceito para com esses saberes. Não convence, não. Logo, nota-se a necessidade de dar visibilidade de debates sobre a herança africana no Brasil. Gente, de novo, o que eu falei aqui em cima. Se você usar uma tese sobre debates, não estou dizendo que você vai usar de Jamila Ribeiro, estou dizendo que você vai falar sobre debates. Ou você vai para a escola, ou mídia, ou os dois. Não tem como não cumprir com isso aqui, tá? Desenvolvimento 2 agora. Ademais, de acordo com o filósofo Karl Marx, a sociedade capitalista objetiva o lucro acima de tudo.
Tem a ver com a tese. Isso aqui está funcionando. Beleza. Tese 2, vínculo perfeito. Segundo a lógica do autor alemão, a sociedade atual valoriza práticas culturais que geram maior retorno financeiro, mesmo que nesse processo práticas e heranças culturais sejam abandonadas. Para mim, essa competência 2 está funcionando demais. Ela conseguiu ligar o interesse mercadológico ou o desinteresse mercadológico ao problema da herança africana. A meu ver, então, se analisar apenas o desenvolvimento um faz sentido 160. Mas se analisar o desenvolvimento 2 teria que ser 200 por conta do Karl Marx. Continuando. Nesse contexto, as grandes mídias despertam como principais contribuintes para a desvalorização da herança africana. Não, despontam. Desponta é um bom verbo, muito legal. A escolha das palavras, né? O campo semântico da aluna, a precisão do vocabulário, a escolha, o campo semântico que ela constrói, tá tudo perfeito, tudo perfeito. E agora eu entendo porque no desenvolvimento um ela não falou sobre a mídia, porque a mídia aparecia no desenvolvimento 2. E aí foi a grande confusão. Ela esqueceu que invisibilidade não é só do debate, pode ser invisibilidade social, para falar do racismo. Tá, tô aqui. Mídias. Despontam como principais contribuintes para a desvalorização da herança africana, pois veiculam obras e ideias que valorizam heranças norte-americanas ou europeias. Aí veja que a argumentação está pesadíssima, muito boa. Esse desenvolvimento xodó do 30 linhas está sendo muito bem utilizado, muito bem desdobrado. Consideradas mercados lucrativos e de maior prestígio. Beleza? Tal interesse mercadológico das mídias se alicerça em ideário eugenista. Ideários e eugenistas. Tá, de novo, boa escolha de palavras. Campo semântico porrada o tempo todo. Que pregam a superioridade de determinado grupo social, geralmente brancos e ricos, para promover o silenciamento e, por consequência, o apagamento da herança africana no Brasil, com o objetivo de embranquecer a sociedade. Agora eu entendi porque ela errou o desenvolvimento um. Todo o debate sobre invisibilidade está aqui no desenvolvimento 2. Então, o desenvolvimento um dela não era nem para fazer como eu falei aqui, porque ia ficar repetitivo com relação ao desenvolvimento 2. Essa é uma opção. Opção sem considerar o desenvolvimento 2. Por quê, Bruninho? Vamos lá, só para ser bem claro. No desenvolvimento 2 não há nada falando sobre racismo, beleza. Não há nada sobre memória, história e identidade, tudo bem. Mas existe o debate sobre invisibilidade social. Então ficaria repetitivo, tá? O que seria mais fácil? Agora, considerando o desenvolvimento 2, que não seria essa opção, seria fazer, como eu falei, invisibilidade do debate na escola. As escolas falham no letramento racial, no letramento cultural. E aí você falaria sobre escola e racismo, entendeu? Perfeito. Pegaria a ideia do racismo, que está muito boa, pegaria a ideia do apagamento cultural, do candomblé, das religiões de matriz africana, mas o contexto é escolar. O preconceito enraizado nas escolas brasileiras, que não tratam disso.
que torna um debate invisível. Era escola, pô. Era sobre escola. E o desenvolvimento 2 sobre mídia. E aí ficaria perfeito, pô. Perfeito. Assim, observa-se que, não, de que modo o interesse mercadológico fomenta a problemática retratada. Maravilha. Desenvolvimento 2 impecável. Maravilhoso. Impecável mesmo. Aí vamos lá. Com relação à competência um, discordo, discordo. Problemas. Só aqui, ó, linha 25, competência um, beleza? Mas nenhum outro problema. Tá vendo? Tem as aspas aqui bem utilizadas, parênteses, aspas de novo aqui, ó, usos metafóricos. É. Pode estar passando alguma coisa, porque é uma letra muito pequena, né? Então eu não estou conseguindo ler tudo muito bem. Mas eu discordo da competência um. 180, discordo, era 200. C2, discordo. Se fosse considerar só o desenvolvimento um, tudo bem. Mas tem o Karl Marx no D2, 200, discordo. Era para ser 200. Mas a C3 eu concordo, 160, por conta do desenvolvimento um. Aí veja, a aluna perdeu também 40 pontos, menos 40 pontos. Na média, 8, né? Foda, pô. É muito ponto, velho. Para quem tá concorrendo em medicina, odonto, direito, cursos concorridos, pô, 8 pontos na média é coisa pra caralho, velho. Coisa pra caralho. Gostei muito desse texto, viu? Gostei muito. Porque muitos alunos fazem isso, né? Usam invisibilidade do debate, confundem com invisibilidade social, deixam de falar da escola. Dois textos hoje passaram por isso. Dois textos passaram por isso. O texto que a gente corrigiu com a Jana também usou de Jamila Ribeiro e vacilou. E o texto 4 também. O que prova que faz sentido os corretores do Enem pesarem um pouco mais a mão. Não faz sentido dizer que não pode usar, porque depende do uso. Mas a gente entende mais um pouquinho, tá? A gente começa a entender um pouquinho mais a cabeça do avaliador. Bruno, uso de maiúscula, uma vez que a letra é pequena. Não, mas tá tudo certo aqui, ó. Aqui, ó, contudo, maiúsculo, diante disso, maiúsculo, Brasil, maiúsculo, Jamila Ribeiro, maiúsculo. Tá tudo certo. Tem uma diferença, sim. Uma diferença mínima, mas tem. Tá vendo? Desse modo, Karl Marx. Em alguns momentos é muito parecido, né? Ó, o tamanho aqui, ó. Esse M, Karl Marx. Aqui, ó. Esse M tá do mesmo tamanho do A. Aí, em alguns momentos, realmente tá bem ruim. O uso de maiúsculos ou minúsculos. Pode ter sido isso. Acho muito difícil ter sido isso, mas quem quiser tirar ponto por isso, pode tirar. Ótima observação, Boaz. Ótima observação. É preciso marcar muito bem as maiúsculas. Mas o texto como um todo dá para perceber que a aluna sabe usar as maiúsculas. Por isso que eu acho que ele não tiraria ponto, entendeu? São coisas muito pontuais. Meus lindos, encerramos mais uma aulinha, mais um conteúdo top. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho com a Jana, nas dúvidas, enfim, nas risadas. Se você não é nosso aluno e tem interesse em saber mais, vem aqui na sala de Maceió, entra no site,
dá uma olhada, tem muita aula baratinha, caso você ainda queira saber mais como é que funciona o 30 linhas.